When I was 9 years old, Quando eu tinha 9 anos de idade, minha avó materna, com os cabelos brancos e 1,5 m de altura, veio para nossa casa passar algumas semanas conosco. Certa vez, enquanto ela estava lá, meus 2 irmãos mais velhos e eu decidimos cavar um buraco em um campo do outro lado da rua da nossa casa. Não sei por que fizemos aquilo. Às vezes, meninos cavam buracos. Ficamos um pouco sujos, mas nada que nos traria muitos problemas. Outros meninos da vizinhança viram como era emocionante cavar um buraco e começaram a ajudar. Então, todos nós nos sujamos ainda mais. O solo era duro, assim arrastamos uma mangueira e colocamos um pouco de água no fundo do buraco a fim de amolecer a terra. Nós nos sujamos com um pouco de lama ao cavar, mas o buraco de fato ficou mais fundo. Alguém do grupo decidiu que deveríamos transformar nosso buraco em uma piscina, então enchemos o buraco com água. Sendo o mais jovem e querendo me sentir parte do grupo, fui convencido a pular no buraco para testá-lo. Dessa vez, eu realmente me sujei. Não comecei a brincadeira planejando ficar coberto de lama, mas foi como fiquei. Quando começou a esfriar, atravessei a rua com a intenção de entrar em minha casa. Minha avó me viu na porta da frente e recusou-se a deixar-me entrar. Então ela disse que se me deixasse entrar, eu iria sujar de lama a casa que ela havia acabado de limpar. Então fiz com que qualquer criança de 9 anos esperava. Fiquei furioso. Pisei firme e exigi entrar em casa, mas a porta continuou fechada. Eu estava molhado, cheio de lama, com frio, e minha imaginação de criança pensei que morreria no meu próprio quintal. Por fim, perguntei à minha avó o que precisava fazer para entrar em casa. Antes que me desse conta, estava de pé no quintal, enquanto minha avó me lavava com uma mangueira. Após o que pareceu ser uma eternidade, minha avó declarou que eu estava limpo e deixou que eu entrasse em casa. Estava quente dentro de casa e eu pude vestir as roupas secas e limpas. Tendo em mente essa parábola da vida real, ponderem as seguintes palavras de Jesus Cristo: "E nada que seja imundo pode entrar em seu reino. Portanto, nada entra em seu descanso, a não ser aqueles que tenham lavado suas vestes em meu sangue, por causa de sua fé e do arrependimento de todos os seus pecados e da sua fidelidade até o fim." Ficar do lado de fora de casa, enquanto minha avó me dava um banho com uma mangueira, foi desagradável e incômodo. Seria logo algo eternamente trágico não termos mais a oportunidade de voltar ao nosso Pai Celestial e estar com Ele devido à nossa decisão de permanecer nos sujar no buraco de lama do pecado. Não devemos nos enganar a respeito do que é necessário para voltar à presença de nosso Pai Celestial e com Ele permanecer. Precisamos estar limpos. Antes de vir a esta terra, participamos de um grande conselho com nossos filhos, como filhos e filhas espirituais de Deus. Cada um de nós prestou atenção e ninguém cochilou. Naquele conselho, nosso Pai Celestial apresentou um plano, uma vez que o plano preservava nosso arbítrio e exigia que aprendêssemos por experiência própria e não apenas por sua experiência. Ele sabia que cometeríamos pecados. Ele sabia que o pecado nos tornaria impuros e incapazes de retornar à sua presença, pois onde ele habita é ainda mais limpo do que uma casa limpa por minha avó. Pelo fato de nosso Pai Celestial nos amar e ter como seu propósito levar a efeito nossa imortalidade e vida eterna, seu plano incluiu o papel de alguém que poderia nos ajudar a tornar-nos limpos, não importando o quão sujo estivéssemos. Quando nosso Pai Celestial anunciou a necessidade de um Salvador, creio que todos nós nos viramos e olhamos para Jesus Cristo, o primogênito em espírito, aquele que tinha progredido a ponto de tornar-se semelhante ao Pai. Acho que todos nós sabíamos que tinha de ser Ele, que nenhum de nós poderia fazê-lo, mas que Ele poderia e Ele o faria. No jardim do Getsemane e na cruz do Gólgota, Jesus Cristo sofreu tanto física quanto espiritualmente. Tremeu por causa da dor, sangrou por todos os poros, suplicou ao Pai que afastasse dele a taça amarga e ainda assim dela bebeu. Por que fez ele isto? Em suas palavras, ele queria glorificar seu Pai e terminar seus preparativos para os filhos dos homens. Ele queria guardar seu convênio e tornar possível que nosso retorno ao lar.
O que ele nos pede que façamos em troca? Ele simplesmente roga que confessemos nossos pecados, nos arrependamos para não termos de sofrer como ele sofreu. Ele nos convida a nos tornarmos limpos para não sermos deixados fora da casa de nosso Pai Celestial. Embora evitar o pecado seja o melhor padrão a se escolher na vida, quando levamos em consideração a eficácia da expiação de Jesus Cristo, não importa quais pecados tenhamos cometido ou o que sentimos, que chegamos ao fundo do poço. Não importa se estamos envergonhados por causa dos pecados que, como o profeta Nefe disse, tão facilmente os envolvem. Não importa que certa vez tenhamos trocado nossa primogenitura por um prato de lentilhas. O que realmente importa é que Jesus Cristo, o Filho de Deus, sofreu dores e aflições e tentações de toda a espécie, para que soubesse, segundo a carne, como socorrer seu povo. O que de fato importa é que ele estava disposto a condescender, a vir para esta terra, descer abaixo de todas as coisas e sofrer adversidades mais poderosas do que qualquer outro homem jamais poderia sofrer. O que verdadeiramente importa é que Cristo está defendendo nossa causa perante o Pai, dizendo: Pai, contempla os sofrimentos e a morte daquele que não cometeu pecado, em quem te jubilaste. Portanto, Pai, poupa estes meus irmãos que creem em meu nome, para que venham a mim e tenham vida eterna. Isso é o que realmente importa e o que deve trazer a todos nós esperança e determinação renovadas para nos esforçarmos novamente, pois ele não se esqueceu de nós. Testifico que o Salvador nunca se afastará de nós ao buscarmos a ele humildemente a fim de arrependermos-nos. Ele nunca achará que somos um caso perdido, ele nunca dirá: você de novo não. E nunca nos rejeitará por não conseguir entender como é difícil evitar o pecado. Ele compreende tudo perfeitamente, inclusive os sentimentos de pesar, vergonha e frustração que são as consequências inevitáveis do pecado. O arrependimento é real e eficaz. Não é uma experiência fictícia ou o resultado de uma mente desvairada. Tem o poder de aliviar os fardos e substituí-los por esperança. O arrependimento pode conduzir a uma vigorosa mudança de coração que resulta em não termos mais disposição para praticar o mal, mas sim de fazer o bem continuamente. O arrependimento necessariamente não é fácil. As coisas de significado eterno raramente o são, mas o resultado vale a pena. Como o presidente Boyd K. Packer testificou em seu último discurso para os 70 da igreja, a ideia é esta: a expiação não deixa rastro algum nem vestígio. Aquilo que ela corrige é corrigido. A expiação não deixa nenhum rastro nem vestígio. Ela simplesmente cura, e aquilo que foi curado permanece curado. Do mesmo modo, nossa esperança de viver novamente com o Pai depende da expiação de Jesus Cristo. Depende da disposição do único ser, sem pecados, de tomar sobre si, contrastando completamente com as exigências da justiça, o peso coletivo das transgressões de toda a humanidade, inclusive os pecados que alguns filhos e filhas de Deus escolhem desnecessariamente sofrer por conta própria. Sendo membros da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, atribuímos maior poder à expiação do Salvador do que a maioria das outras pessoas, porque sabemos que se fizermos convênios, arrependermos-nos continuamente e perseverarmos até o fim, Ele nos fará co-herdeiros com Ele. E assim como Ele, receberemos tudo o que o Pai possui. Essa é uma doutrina extraordinária e ainda assim verdadeira. A expiação de Jesus Cristo torna o convite do Salvador: sejais, pois, perfeitos como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Perfeitamente possível em vez de frustrante e inalcançável. As Escrituras ensinam que cada pessoa deve ser julgada de acordo com o santo julgamento de Deus. Naquele dia não haverá possibilidade alguma de nos escondermos em um grupo maior ou culparmos outras pessoas por estarmos impuros. Felizmente, as Escrituras também ensinam que Jesus Cristo, aquele que sofreu por nossos pecados, que é nosso advogado junto ao Pai, que nos chama de seus amigos e que nos ama até o fim, é quem finalmente será nosso juiz. Uma das bênçãos da expiação de Jesus Cristo é que é muitas vezes ignorada, é a de que o Pai deu o Filho todo o juízo. Irmãos e irmãs,
Caso sintam desanimados ou perguntem a si mesmos se podem sair do buraco espiritual que cavaram, por favor, lembrem-se de quem está entre nós e a justiça que é cheio de compaixão pelos filhos dos homens, que tomou sobre si nossas iniquidades e transgressões e satisfez as exigências da justiça. Em outras palavras, assim como Nefe fez, ao duvidar de si próprio, simplesmente lembrem-se dele, daquele em quem vocês confiaram. Sim, Jesus Cristo. E então arrependam-se e vivenciem novamente um perfeito esplendor de esperança. Em nome de Jesus Cristo. Amém.